Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 629. No primeiro nós falamos sobre Grande Prêmio Brasil, já que estamos aí nos aproximando de mais uma etapa, mais um ano em que estaremos lá fazendo aí toda uma cobertura especial para os ouvintes do Café com Velocidade. E agora, nesse segundo bloco, como prometido já na semana passada, reforçado ao longo da semana e batido mais uma vez hoje aí nas nossas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, que o assunto seria 2021, é o ano aí que teremos novas regras, uma série de mudanças que visam aí a melhorar a categoria. Fábio Campos te chamando aí pra gente ter rapidamente aí um pitaco seu sobre essas mudanças que estão para vir e por este bloco que iremos fazer. Thiago Raposo, convidado também aqui com a gente neste segundo bloco, assim como no primeiro. Eu acho, Raposo, que o importante da gente abrir esse bloco é citar, embora já tenha passado alguns dias, o 31 de outubro de 2019. Dia em que a Fórmula 1 anunciou para o mundo que vai seguir um caminho, e eu acho que essa é a mensagem principal desse bloco. Tem muita coisa que é teórica, tem muita coisa que eles anunciaram que ainda precisa ser descoberta como será feito, e tem muita coisa que a gente concorda e coisa que a gente não concorda. O que é inegável é que a Fórmula 1 tomou, oficialmente na quinta-feira, 31 de outubro, uma direção diferente. A Fórmula 1 passou a apontar para um lado diferente, embora tem gente que discorde disso. Durante esse bloco a gente vai tentar entrar nos motivos de por que a Fórmula 1 vai caminhar para uma direção diferente. E eu fiquei muito envolvido com esse dia 31 de outubro, Raposo, não só por ter sido um dia que nós contávamos as horas para chegar, o convidado aqui também pode assinar embaixo, mas foi o dia que o Café com Velocidade completou 12 anos. E não é só uma coincidência de datas, o que eu falo que me marcou naquele dia, naquela quinta-feira. Para quem passou há anos discute qualidade das corridas, caminhos da Fórmula 1, o pensamento empresarial que tomou conta da categoria, quantas vezes, eu te pergunto, Thiago Raposo, empurramos a discussão do vencedor da corrida para um outro bloco ou para o final de um bloco para discutir qualidade do GP. No dia que completamos 12 anos, a Fórmula 1 passou a mirar qualidade do GP. É um dia que começa como uma vitória, para quem não coloca essa questão como segundo plano, como vários veículos de comunicação fazem, de achar que qualidade é algo secundário, que o que importa é vitória de time A, B ou C, o que importa é manchete A, B ou C. Qualidade é a alma do negócio, para usar uma expressão bem Fórmula 1. E no dia em que quem luta pela qualidade virou uma página, marcou uma data importante, foi coincidentemente o dia em que a Fórmula 1 também virou a sua página. Recebendo também o nosso convidado que esteve com a gente no primeiro bloco, o Eilor Marigo, que está aqui com a gente para comentar sobre isso. Eilor, lá no primeiro bloco nós exaltamos e comentamos aí os seus números, né? A quantidade de corridas que você tem pela frente, a quantidade de anos que você acompanha essa categoria. Naturalmente você também acompanhou várias e várias mudanças ao longo desses anos, mudanças que visavam aí a melhoria da categoria, muitas delas não deram em nada. Tá ok, 2028 parece que ser algo muito mais grandioso, algo que nunca existiu antes. Mas todo esse histórico que você tem aí de Fórmula 1 nas suas costas, ainda se vê motivado e animado ou você prefere esperar para ver? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado novamente, Raposo.
Sim, motivado e animado sim. Eu acho que um dos grandes motivos para minha grande paixão pelo automobilismo sempre foi a tecnologia. Todo mundo sabe que eu gosto muito do desenvolvimento, além do esporte, eu gosto muito do desenvolvimento tecnológico da Fórmula 1. E eu acho que a Fórmula 1 sempre foi o pináculo do automobilismo, como eles dizem, nesse sentido. Não para menos, né? É um esporte onde os detalhes são a principal, vamos dizer, os detalhes são a principal ferramenta onde os grandes projetistas conseguem trabalhar e se destacar. Porém, Raposo, foi justamente o que você falou, me levou a uma reflexão essa semana, analisando essas novas mudanças de 2021. Primeira coisa, eu não sou contra nenhum tipo de mudança, eu acho que é importante que a Fórmula 1 se movimente para mudar essas coisas. Mas uma coisa que me levou muito, trouxe muito à recordação, foram as mudanças do ano de 2009. Né? Eu acho que a gente sempre que fala de mudanças na Fórmula 1, mudanças de regulamento, a gente tem que lembrar que você vai ter uma nova série de regras, um novo regulamento, onde as grandes cabeças da Fórmula 1 vão se debruçar em cima e vão passar os próximos 2 anos, praticamente, desenvolvendo tecnologia, mas também arranjando argumentos para driblar essas regras, arranjando formas de fazer com que inovações tecnológicas superem as limitações das regras. E a gente tem que lembrar sempre que isso tanto já trouxe momentos muito positivos para a Fórmula 1, como também já trouxe momentos muito críticos, né? A gente sabe que a ideia hoje é não ir para esse lado. Por outro lado, a gente sabe que apesar de ter toda a normatização técnica e ter toda a parte de envolvimento profundo da FIA, que é o corpo máximo do automobilismo e que certamente ajudou a compor tudo isso dentro de todo esse conhecimento de décadas e décadas e décadas de Fórmula 1, a gente tem que lembrar que a Liberty Media está chegando com novos profissionais, novas visões, e quem está lá dentro, a gente tem pessoas como o Ross Brown, que justamente nesse ano de 2009 conseguiu criar um drible tão impressionante para a equipe dele que quebrou as melhorias da regra, entre aspas, melhorias daquele ano, né? Então, assim, a expectativa é sempre grande, é sempre positiva. Eu acho até que o que eles apresentaram tem lados positivos e lados negativos específicos, que certamente a gente vai discutir um a um. Mas apesar da expectativa ser grande, eu sempre fico com a orelha em pé de não gerar uma expectativa enorme para o primeiro ano. Porque o primeiro ano é um primeiro ano de muito teste, de muita adaptação, de muitas coisas que vão dar muito certo e de muitas coisas que vão dar muito errado. Mas eu acho que dentro do que foi apresentado, para os próximos anos, talvez isso torne a Fórmula 1, se mostre a Fórmula 1 para um lado muito positivo, principalmente para a gente que é espectador. É interessante, Eilor, seu comentário. Deixa eu dizer por que eu acho que não tem como dar errado. A única chance de dar errado é não seguirem o que se propuseram a fazer. Se seguirem, não tem como dar errado. Por que não tem como dar errado? Você falou uma frase que é perfeita. Isso é importante deixar claro já no começo do bloco. 2021 é apenas o começo, não é o fim. E faz parte da nossa expectativa, por estarmos falando desse ano que virou um símbolo há muito tempo, faz parte da nossa expectativa achar que ali tudo tem que ser resolvido. Não será. Não será. Você tem uma série de coisas que são para 2023. Você tem uma série de coisas que vão até 2025. E você tem aquilo que eu falei no meu comentário inicial. A mudança de direção. Eilor foi muito bem dizer do carro de 2009, que desfigurou, digamos assim, esteticamente, como vai acontecer agora. Embora 2009 tenha sido algo talvez até mais estranho.
Estou falando fisicamente. Sempre foi filosofia da Fórmula 1, e eu recebi uma mensagem hoje que ficou na minha cabeça do Wellington Raposo, nosso Wellington Leal, que você conhece muito bem, dizendo o seguinte: olha, não muda nada e ninguém quer que mude nada. Querem que mude sim, Wellington. Por quê? Porque a gente viu não só um estudo de 2 anos sendo feito, a gente viu não só pessoas de calibre envolvidas, como a gente vê no lançamento do projeto, digamos assim, frases que certos podcasts já falam há muito tempo. Como, por exemplo, abre aspas para o senhor Chase Carey: a Fórmula 1 no passado frequentemente fez mudanças sem olhar o todo, sem pensar grande. Ou, abro aspas agora para o senhor Ross Brown: os carros atuais são terríveis para se ter boas corridas. Fecha aspas. Há uma clara consciência do problema dessa vez. Não há subterfúgios, não há outros interesses, não está se fazendo a coisa no sentido de vamos chutar uma mudança aqui para ver se melhora as ultrapassagens. Não. É um caminho de estudo constante. É um caminho de aprimoramento constante. O correr atrás dos engenheiros é agora algo oficial. É agora algo embasado por regulamento, que diz que, havendo qualquer tipo de alteração no carro que julgue-se prejudicial para ultrapassagens, previamente já há o gatilho para se disparar a proibição. Tudo isso em regulamento. Por isso que eu acho que não tem como dar errado. Só dá errado se, vamos começar a falar um português bem claro, se a Liberty afinar, se a Liberty baixar a cabeça. Como, por exemplo, Raposo, um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, não precisa ser agora, o sistema de governança da Fórmula 1. Se existe uma ameaça, chama-se o sistema hierárquico hoje de proibição, de vetos, processo decisório, vamos chamar assim, né, em tempos, né, de argumentos jurídicos e, enfim, e juízes estrelas. Processo decisório é o que ameaça 2021. Agora, o conceito, Thiago Raposo, para mim, nunca foi tão claro, nunca foi tão certo de que a qualidade do espetáculo passou a ser prioridade, apesar do contra-argumento de muitos, né, que acusam quem defende isso de sonhadores, de utópicos, de saudosistas, de insatisfeitos, de chatos, de, enfim, ficam monitorando. Quem defende isso não estava errado, porque a partir de agora a Fórmula 1 passa a defender isso. Com qual efetividade, Raposo? Vamos discutir ao longo desse bloco. Eu sou um representante que tem um pouco de pé atrás sobre o campus. Apesar de estar vendo as declarações, sabe, do Ross Brown falando de que a Fórmula 1 hoje, do jeito que está, os carros atuais são terríveis para uma boa corrida, e esse tipo de declaração que está sendo dado, o próprio Chase Carey também dando algumas declarações nesse sentido, de que precisa melhorar e tudo mais. E eu já vi... Você acha que vão ceder ou que podem errar no projeto? Eu acho que é um misto das duas coisas. Já começaram a ceder, nós já discutimos e vamos voltar nesse assunto hoje, né, que é especial, mais a questão dos motores, por exemplo, que é algo que a gente esperava bastante, já foi cedido. Acredito que de hoje até 2021, você tem a contagem regressiva ainda? Eram 497 dias na segunda passada, então automaticamente agora devem ser 490, se a minha matemática não me falha. Eu acho que nesses próximos 490 dias aí nós teremos ainda mais coisas que serão cedidas, coisas que deveriam estar, mas que vão perder a chance. Então, eu fico um pouquinho sim com o pé atrás. O que está hoje desenhado, sim, parece muito bom, parece que soluciona, ou que dá pelo menos um bom impulso, mas por tantos anos já acompanhando e todas as mudanças que tiveram, no fim tinha essa intenção positiva de melhora. Podem ter errado, podem ter sido eles, os ingênuos, achando que aquilo que eles estavam propondo iriam de fato melhorar e tudo, mas creio eu que existiu ali uma vontade genuína de melhorar
e que não aconteceu. Mas por mais que existisse, Raposo, você pode falar que em 2009 tinha uma vontade genuína de melhorar. O que eu acho que não tem, mas vontade é vontade. Vamos supor que tivessem. Dessa vez há uma vontade genuína de padronizar peças, há uma vontade genuína de proibir certas atualizações do carro, há uma vontade genuína do Open Source Components, que é os componentes compartilhados, os componentes divulgados. Mais do que vontade agora, Raposo, há instrumentos e ferramentas que vão em direção a equilíbrio. Pode errar? Podem errar. E mesmo se errarem, 2022 vão corrigir. E se errarem, 2023 vão correr atrás. Não é mais a filosofia Bernie Eccleston. Olha aqui, vamos fazer um novo regulamento com um novo Pacto da Concórdia que vai até o final da década. Ou seja, amarra as mãos de todos, inclusive do fã de Fórmula 1, para passar o que nós estamos passando agora, nesse dia 11 de novembro de 2019. De termos que esperar sentados uma temporada inteira ainda ser percorrida, só falta uma, mas nós esperamos 3, praticamente, para ver a mudança acontecer. Não tem mais isso. Errou. Vai se alterando, inclusive durante o campeonato. Certas coisas, não tudo. Mas há o poder na mão da Liberty e da FIA de se fazer alterações durante o campeonato. Senhor Thiago Raposo. Fábio Campos e Eilor Marigo. Vamos começar a trazer aqui alguns e-mails. Fábio Campos convocou e o pessoal compareceu. Mas antes de trazer e-mails convocados e recebidos hoje, Fábio Campos, eu lembro que na semana passada o Marcos Salles escreveu sobre 2021. Nós pedimos que ele gentilmente aguardasse essa semana e que nós traríamos o e-mail dele da semana passada. Estamos aqui cumprindo a promessa. O Marcos Salles, na semana passada, havia escrito: olá, amigos, não dá para falar de outra coisa que não seja o regulamento de 2021. No entanto, temos que a fórmula dos motores mantém-se. A instituição de um teto de gasto que provavelmente terá a mesma eficácia do fair play financeiro do futebol. As sextas-feiras mantêm-se do mesmo modo como é hoje. E claro, a permanência do DRS. Apesar de todos esses contras, há pontos no regulamento que nos dão esperança de uma Fórmula 1 mais competitiva para a próxima década? Isso foi uma pergunta. Ele citou aqui, de certa forma, ele citou as coisas. Cita os contras dele de novo, Raposo, que eu vou respondendo um por um, rapidamente. Motores. Ele está coberto de razão. Motores permanecem. Eles vão ser basicamente iguais, vão ser mais pesados, passam a ter a obrigatoriedade de contar com materiais comercialmente disponíveis. Não são mais aceitos materiais que não tem mais como não chegar num carro de rua. Mas na essência ele está correto. Na essência poderia ter sido simples. Nesse primeiro ponto ele está corretíssimo. Os motores, daqui a pouco eu vou falar mais sobre os motores. Mas essa foi uma oportunidade jogada fora de ampliar a Fórmula 1 como um todo. Essa seria a mudança mais na alma da Fórmula 1. Mais até do que no corte de gastos. Próxima coisa que ele cita, Raposo? Teto de gastos, que ele acha que será ineficaz. Pelo menos na verificação, né? No controle. Isso é importante deixar claro. Nem a Fórmula 1 sabe como vai implementar o teto de gastos. Eles vão ter 2020 para aprender, eles vão participar da parte financeira das equipes, vão exigir entrega de balanços, relatórios, claro que sem função punitiva, né, sem o poder de punir, mas vão aprender, inclusive, como essas equipes geram um sistema financeiro, para aí chegar num ponto de como fazer de forma efetiva. Nem eles sabem como vão fazer isso. É ruim, por um lado? É ruim, porque pode ter a ineficiência que o ouvinte aponta. Mas é bom serem transparentes no sentido de que tem que aprender, ao invés de botar uma regra que seja esdrúxula e impossível de ser implementada. As outras que ele citou. Permanência do DRS. Isso é importante deixar claro. O DRS permanece como plano B. Se as regras tiverem sucesso, o Ross Brown disse aí com todas as letras, se 2021 for efetivo, chegarem à conclusão de que deu certo, o DRS estará presente no carro, mas não será habilitado. Ele vai existir.
tecnicamente, o dispositivo vai estar ali, o volante, a parte que abre a asa, enfim, toda aquela ligação que a gente nota até visualmente no aerofólio traseiro, tá lá. Mas pode ser desabilitado se eles acharem que não é necessário. Então, só para deixar isso claro também. Diga, pode falar. Tem uma coisa importante do DRS durante a coletiva de apresentação das regras. Sim. Duas coisas eu achei muito importantes. Primeiro, que quando o jornalista fez a pergunta sobre o DRS mais diretamente, na hora o Ross Brown se dispôs a responder. E eu acho que isso já é uma coisa muito importante, porque o Ross Brown sempre foi um dos caras contra o DRS. Não contra no sentido de, vamos chegar aqui e tirar. Mas contra no sentido de, gente, a gente tem que caminhar para não precisar do DRS. Isso. Então, ele não é um dos alienados, né? Exatamente. Não ele não está é. entre os alienados que tem na imprensa e nas arquibancadas e em frente à televisão, de gente que acha que aquilo ali é a única solução. Ele tem clareza, né, Eilor? Que aquilo ali não é... Inclusive, ele disse uma expressão na entrevista que é ideal. Nós temos que acabar com a superficialidade das corridas. Ele não citou exatamente a expressão DRS, mas para mim ele não se refere a outra coisa que não seja essa. Faltou uma coisa na resposta. Quer completar? Pode completar. Não, só ia completar que, na verdade, o meu ponto de vista é que ele respondeu isso de uma maneira enfática, sendo que todo mundo sabe que o próprio Ross Brown, logo que ele começou a se envolver com a direção da Fórmula 1, ele mesmo disse exatamente, eu não gosto da ideia do DRS. Verdade. E o que ele falou de uma maneira bem clara foi: o DRS fica assim para a gente usar como recurso, como você falou, Campos, mas com a ideia de limitar o uso desse tipo de artifício. Então é como recurso, porque uma coisa eu concordo com eles: chegar agora, tirar o DRS e depois ver que não vai rolar ultrapassagem nenhuma, porque a gente tá falando do projeto todo novo, que pode dar certo, pode ter coisa que vai dar certo, pode ter coisa que não vai dar certo. A gente vai falar sobre essa parte técnica aerodinâmica mais para frente também, mas eu acho que tirar esse recurso e depois chegar no meio de 2021, 2022, ter que recolocar seria 6 vezes pior em termos de como a gente veria o futuro dessa regra, né? Então eu acho que eles estão sendo pelo menos humildes nesse sentido. Eu ousaria tirar, inclusive eu disse isso semana passada, acho que não foi aqui. A FIA, infelizmente aí a gente vai lidar com o senhor Jean Todt, né? A FIA tem poder para mexer no DRS para 2020. Não precisa esperar 2021. E eu não estou falando nem de retirar. O absurdo que foi feito esse ano, que valeu um café expresso, inclusive lá no comecinho de março, que é a regra ruim que pode anular as boas regras de 2019. Que é, você deixa os carros com asas mais simples, um pouquinho mais capazes de seguir uns aos outros, e aumenta o poder da asa, aumenta a abertura da asa. Ou seja, você facilita o que a gente viu em Austin. Que foi aquele show que, eu repito, me causa estranheza das pessoas se acostumarem àquilo, que para mim teve bons momentos da corrida? Teve, mas a maioria foram aquelas trocas de posições frias. Então, se você quiser, por exemplo, diminuir a abertura da asa, ou fazer o tamanho da zona de DRS ser maior ou menor, dependendo da extensão, eu sempre digo, Hungria, a reta inteira. China, você pode diminuir. Azerbaijão, você pode cortar pela metade. Ou seja, trabalhar o sistema com inteligência poderia ser feito já para 2020. Já para 2020. A gente já poderia ter corridas melhores, né? E serviria até como um estudo de caso, para usar uma outra expressão da moda, para 2021. Olha, esse ano, com um DRS menor, tivemos isso aqui melhor, isso aqui pior. Então, o que nós vamos fazer? Vamos chegar nesse meio tempo. Simplesmente mergulhar sobre o tema, para não ficar esse negócio de... Não, trocou de posição é o que vale. Que a imprensa comprou. É impressionante como a imprensa compra, engole, mastiga, goela abaixo. Que trocar de posição é o que vale. Quando não é. E a gente também não pode ter, Eilor, eu acho, o medo, porque a gente já está com 10 anos de DRS. Então a gente não pode ter um medo, isso cria em nós um medo de que se a gente tirar não acontece mais nada. Mas, como se nunca tivesse acontecido nada na história da Fórmula 1.
Mas eu acho que aí, minha visão é um pouco contrária. Até exatamente por isso que você falou agora. A gente está com 10 anos de DRS. A gente sabe como funciona com DRS muito bem já, infelizmente. Sim. Porém, eu concordo com o seguinte fator. Tira-se o DRS em 2020, você perde 10 anos de como está funcionando isso, e 2021 você acrescenta uma mudança a mais, que pode ser positiva? Pode. Porém, com toda essa mudança de regra, você eliminando o DRS, você entra naquele ponto da análise de não saber o que deu certo. Com isso, o risco do DRS voltar seria maior, entendeu? Eu acho que o que o Ross Brown falou, que eu concordo com ele, a gente mantém o DRS para ir eliminando depois que essas regras estiverem implementadas e a gente vê o que está funcionando ou não. Isso eu concordo com ele. Porque se você tirar antes... porque se você tirar antes, você perde essa análise. Eu acho que seria mais possível ainda o DRS voltar futuramente se a gente perder essa análise, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Há um fator que nós não podemos ignorar, que é fundamental para as ultrapassagens, chamado pneus, que é o lado obscuro, para repetir uma expressão, de 2021. Pouquíssimo ou nada se falou na coletiva sobre pneus. E os pneus hoje são, a não ser aquele negócio que vai mudar para o aro 18, mas a borracha, a Pirelli, para dar nome aos envolvidos. E aí? A Pirelli hoje tem responsabilidade na qualidade do espetáculo. A Pirelli hoje não é fornecer pneu para a Fórmula 1 hoje, não é dar borracha que resista. Hoje, quem faz pneu para a Fórmula 1 é parte integrante da qualidade do negócio, o que eu acho uma distorção, mas é a realidade. Se você faz um pneu efetivo, eu arrisco a dizer, correndo enorme risco, mas eu arrisco a dizer que você não precisa do DRS se você tiver um pneu que ajude a questão das corridas. Claro, o carro de 2017 foi uma tragédia. Quem escuta o Café com Velocidade há muito tempo, como você, um dos pouquíssimos que eu acho que vem de muitos anos, viu que a gente passou 2016 inteiro aqui falando o que vai ser esse carro de 2017. Que verdade. Caminho errado é esse que estão indo? Essa é a diferença agora, para mim. Estão indo para um caminho certo. Podem errar, podem passar da medida, podem ter que recuar aqui ou ali. Mas a diferença filosófica, para repetir uma palavra também muito usada, para mim é preto contra branco. Não tem diferenciação visual tão clara quanto o caminho que querem ir correto, como o caminho que queriam ir que não é correto. Enfim. E só mais um detalhe que eu queria acrescentar à pergunta do colega. Presente, por favor. Teto orçamentário. Eu também tô com essa pulga atrás da orelha, acho que até cheguei a comentar com você no dia da coletiva, né, Campos, eu não lembro se eu comentei. Eu também tô com uma pulga atrás da orelha enorme em relação a isso, porque eles apresentaram, falaram a ideia do teto orçamentário, a gente conseguiu fazer as equipes se adequarem a isso e concordarem, blá, 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 legal. Mas eu também achei que a falta de... clareza. Vamos dizer, de clareza, exatamente, esse é o termo. A falta de clareza sobre esse teto orçamentário. A Fórmula 1, como a gente já falou aqui, eu já falei nessa edição umas 3 vezes, a Fórmula 1 é um esporte onde as pessoas debruçam sobre as regras e veem formas inúmeras de superar ou quebrar essas regras. E quando eu falo quebrar, as regras não é num sentido negativo obrigatoriamente. Né? Tem muitas regras que são quebradas e acaba virando grandes evoluções. Isso faz parte da evolução tecnológica. Porém, muitas das regras entram enquadradas como indisciplinaridade. E aí a gente causa uma cisão ainda maior do que tem hoje. Porque equipes que respeitam completamente as regras talvez acabem sendo punidas por um teto orçamentário no curto prazo, tá, gente? Estou falando agora, como eu já falei, eu não sou contra essas mudanças. Mas num curto prazo, punidas por falta de clareza num teto orçamentário, por seguirem as regras, em detrimento das outras que vai ter gente debruçada e fazendo teste de peça da Fórmula 1 na Fórmula E, sim, Mercedes, estou falando de você, para depois usar implementações
nos carros de Fórmula 1. Estou dando um exemplo muito louco, mas a gente pode usar, pode imaginar que muitas coisas, não ficando isso claro, muitas coisas podem ser mudadas. Essa história de o orçamento tem o teto de 175 milhões de dólares, fora o salário dos pilotos, fora os 3 principais salários da equipe, fora ações de marketing e fora atividades não ligadas à Fórmula 1, atividades não ligadas à Fórmula 1 abre uma brecha inimaginável se você for criativo. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso. A gente está falando de equipes pequenas que eles estão tentando trazer para a Fórmula 1, competindo com montadoras enormes, que investem milhões de desenvolvimento de veículos. A gente não está falando só de Fórmula 1. Então eu acho que isso também me preocupa muito, falta clareza, falta a gente entender. Eu concordo com o Campos do Detalhe que eles tiveram humildade de dizer que 2020 eles vão aprender sobre como tudo isso vai funcionar, eles vão estudar como implementar isso, ótimo. Sou a favor de implementações, mas ainda fico com medo de, nesses primeiros anos, a gente ter teto orçamentário que deveria apoiar pequenas equipes e talvez, por falta de clareza, possa atrapalhar as pequenas equipes. Esse é o meu maior medo dessas regras, junto com o que o Campos falou também de desgaste de pneu. Porque a gente tem que lembrar que esses novos modelos de carros vão ser até 25 quilos mais pesados. Eles, inclusive, vão ganhar muito peso por conta de normas de segurança que eles estão desenvolvendo para 2021, o que é ótimo. Mas e pneu, gente? Entendeu? Hoje já é difícil lidar com pneus, os pilotos já demonstraram muita preocupação com isso também. Então esses dois detalhes são hoje os que mais me preocupam nessa nova regra. É bem colocado. Eu acho que a questão do corte de gastos você colocou muito bem. E eu, inclusive, eu repito aqui uma frase que eu já disse aqui no Café há muitas edições atrás, que é como você monitora super empresas que têm escritório em Singapura, escritório na América Latina, escritório na Antártica. Então, é um jogo de gato e rato que precisa ser descoberto como fazer. Eu acho que não dariam esse passo se não tivessem pelo menos uma ideia ou uma noção. Que usem 2020 para aprender mesmo. Mas a dificuldade é isso aí, eu concordo com você, Eilor. Eu acho que a maneira que você entende de pegar isso é não deixando o carro se mexer ao longo do ano. É um certo congelamento, é uma certa, talvez até padronização, porque essa é a maneira mais efetiva de você impedir a gastação de dinheiro na fábrica. Porque que adianta você gastar milhões, bilhões, se você não vai poder pôr no carro? Então a maneira mais eficiente de frear os gastos é fazendo o que eles estão fazendo. Só vão poder mexer. E eu sou capaz de falar, Raposo, a gente ficou de terminar de responder, então deixa eu só passar isso aqui antes da gente voltar então, porque parece que nós não respondemos tudo do e-mail. Vão poder mexer no nariz do carro, na entrada de ar do motor, nos side pods, né, que são aquela parte lateral ali ao piloto, e na entrada de ar que tem ali também do lado da parte ali onde estão ali os ombros do piloto, digamos assim. É praticamente isso. Ou seja, essa é a maneira de você evitar o gasto exacerbado. É aí que eu acho que vai dar certo, Eilor. A dificuldade no monitoramento, você foi categórico, é isso mesmo. É muito difícil você criar um sistema efetivo. Mas eles estão acertando, talvez por esse ponto. Não adianta, meu amigo, ficar jogando muito dinheiro no carro, porque você vai poder atacar uma parte aqui e outra ali. O que eu acho absolutamente certo. É isso. Por outro, eu concordo, mas por outro lado, Campos, tem uma outra coisa que me dá medo, que são, por exemplo, as peças open source, né? Que agora vão existir peças que elas vão ser abertas para ter um desenvolvimento aberto para todas as equipes. Isso. Então você é uma equipe com grana, você vai poder pegar essa peça e fazer o seu desenvolvimento em cima dela, fazer um mega desenvolvimento, só que tudo que for trabalhado em cima dessa peça vai ser open source. Todo mundo vai ter acesso a essas soluções. Na hora que você implementa uma peça no seu carro, ela tem que estar disponível para todos os outros verem. Exatamente. Aí o que eu penso? Isso pode ser uma coisa que muita gente pode falar, pô, mas aí ninguém vai ter interesse em desenvolver muito essa peça porque está desenvolvendo para todo mundo.
Só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, isso do teto orçamentário, se essa peça, pelo que eu entendi, ela vai ter um desenvolvimento totalmente aberto. O cara vai poder mexer o que ele quiser nessa peça. A gente sabe que uma peça num carro de Fórmula 1 do motor, por exemplo, funciona excepcionalmente bem para o motor para qual foi desenvolvida, para os outros não. Então, às vezes, essa peça, o desenvolvimento dessa peça se torne uma brecha para o cara conseguir fazer um desenvolvimento muito maior que os outros e ainda por cima colocar as soluções ali sem os outros terem a capacidade de usar. Isso pode abrir uma brecha nessa regra do teto orçamentário. Mas eu tenho medo também. Eu tenho medo disso. Nem todas as peças, Eilor e Thiago, são abertas para você desenvolver o ano inteiro. Não, você só tem 3 chances de trocar uma peça de motor no ano. Sim. Ou seja, não é uma correria GP a cada GP. Mas diga, Raposo, você pediu a palavra. Não, eu tenho medo também do que você propôs aí, de meio que coibir esse desenvolvimento aí, de um carro que às vezes nasce mal nascido e a gente não tem a chance de ver um carro se evoluir ao longo da temporada. Meio que o carro está se autocondenado a ser aquilo porque ele nasceu daquele jeito. Então eu tenho esse certo receio também de que até que ponto seria interessante. O carro nasceu péssimo, teve um erro de engenharia, na Austrália ele aparece mal e tal, e é isso pro resto do ano, porque existe um limite de desenvolvimento. Não existe um congelamento anual, não vai existir uma situação em que a Austrália é definitiva pro resto do ano, não existe. Mas a sua sugestão aí é de coibir, né, que você não falou em cortar. Exatamente, 100%. Coibir não é cortar 100%, entendeu? Coibir é você colocar limites. Até porque Raposo, hoje em dia, largam na Austrália Mercedes e Williams. A chance da Mercedes abrir da Williams é muito maior do que da Williams alcançar a Mercedes. Então, se você restringe o desenvolvimento, você mantém um padrão. É porque agora se parte de uma base próxima. O grosso do carro é igual para todos. O assoalho vai ser igual. A asa, os end plates, né? A ponta das asas dianteiras é igual. A asa traseira é igual. Enfim. Você parte de uma base agora semelhante em que a chance de um disparar é muito menor. Pode acontecer? Sempre pode acontecer. Mas hoje, tecnicamente, é uma chance muito menor. Ou seja, o tiro não vai sair. É muito mais difícil o tiro sair pela culatra, porque os carros vão todos partir de uma base semelhante. E voltando, Fábio Campos, ao e-mail, né, do Marcos, que ele citou as coisas negativas, a gente se empreendeu nos negativos, só que ele termina a pergunta falando: depois de tudo isso citado aí, temos alguma coisa boa para esperar de 2021? Dá para se empolgar com 2021, depois de ter citado, né, as palavras dele, né? Apesar de todos esses contras, há pontos no regulamento que nos dão a esperança de uma Fórmula 1 mais competitiva para a próxima década? A pergunta do Marcos Salles. Sim, Marcos, há vários pontos. A gente discute aqui o que pode dar certo ou o que pode dar errado, mas o caminho, como eu falei, a direção agora ela é correta. Há essa questão das peças iguais, há essa questão do open source, né, que a gente citou, face a peça é aberta para todos. Os carros são limpos em termos aerodinâmicos. Há um carro com efeito solo, gente. Vamos começar por aí. Né? Um carro que não tem mais. Há quantos anos o Café fala, e tantos outros lugares falam, não é só aqui, falam que a questão da dependência aerodinâmica. Isso está sendo reduzido a menos da metade. O fundamental para a estabilidade do carro passa a ser o ar que passa embaixo do carro. Passa a ser o ar que passa, ficou repetitivo, né? E não mais o que passa em cima. Ou seja, a eficiência de um carro atrás do outro, a FIA mostrou lá gráficos, enfim. Esse é o primeiro ponto, Marcos, que é para a gente aplaudir. Não só os carros vão ter uma base que vai deixar a Mercedes mais parecida com a Williams, para usar os dois extremos, com liberdade, para a Mercedes mexer em certas coisas, enfim. Ali Mercedes vai poder pagar os melhores pilotos, os melhores engenheiros, vai poder fazer certas partes do carro ao gosto dela, mas o grosso do carro ali muito parecido, e o carro muito menos dependente do ar. Então é a única que eu te falo, posso te falar 10 aqui, mas a principal que eu te falo é essa. Carros com mais capacidade de seguir uns aos outros. Quer coisa melhor do que isso? Não tem, né? Eilor, quer complementar a resposta? Só quero adicionar mais duas coisas que eu também coloco de positivo, junto com o que o Campos falou de aerodinâmica, concordo plenamente, que é aumentando ainda
Não, aumentando essa diminuição é ruim. Diminuindo ainda mais essa influência aerodinâmica, a simplificação dos dutos de resfriamento dos freios e a simplificação das suspensões. Eu acho que isso são mais 2 ganhos que a gente pode falar, puta, legal. É uma coisa que a gente já... Aliás, teve um programa do Café... Freio padrão a partir de 2023. Exatamente. Freio igual para todo mundo. Que foi uma coisa que teve um episódio do Café que eu participei aqui também, que a gente discutiu muito o problema da eficiência do freio da Fórmula 1. E essa padronização pode trazer muita vantagem para o espetáculo, para a disputa em si, né? Que é um ponto, aliás, para complementar dos lados positivos, que eu gostei muito de ouvir na entrevista, mais uma vez foi o Ross Brown que falou, que o Ross Brown falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Ele falou, gente, ultrapassagem a gente já conquistou. A gente alcançou ultrapassagem. Tem muitos circuitos na Fórmula 1 hoje, no campeonato desse ano, que aconteceram muitas ultrapassagens. E aí a gente parou, olhou para a Fórmula 1 e falou, não era exatamente isso. Não é ultrapassagem, é briga. Batalha. O que adianta o cara passar, como a gente fala com DRS? É briga. E isso foi muito legal de ouvir um cara lá de dentro falar, porra, finalmente o que a gente discutia aqui há muito tempo é o que eles estão discutindo lá dentro também nesse sentido. Eilor, você não sabe a realização na hora que ele falou isso, de você pensar assim, meu Deus, quantas vezes já fui xingado, criticado, muitas vezes com bons argumentos, sim, não é porque as pessoas criticam o que a gente fala aqui que ela está errada. Às vezes a gente é criticado com muito bons argumentos, mas quantas vezes já fomos confrontados por defender o esporte, às vezes quase de maneira solitária aqui. Como eu queria, Eilor Marigo, que essa pressão viesse de fora e acertasse lá dentro. Uhum. Não veio de fora. Repito, eu sou um crítico da imprensa, acho a imprensa complacente, passiva, isso passa aos fãs de uma passividade. Eu tiro o chapéu para o fã do Café com Velocidade, para quem gosta do nosso programa, porque é gente que brasileiro não tem uma escola de uma imprensa crítica, então muitas vezes rejeita quando a vê. E quem está acostumado com o café é sinal de que aceita a crítica. Pode não concordar com ela, mas aceita conviver com ela, o que no Brasil hoje já é uma grande vantagem. Não veio de fora para dentro, mas tem de dentro para fora, como você citou. É muito bom ver que lá dentro eles têm a consciência de que Austin, vou usar o exemplo mais recente, de que Austin não pode ser corrida de Fórmula 1. Não pode. A gente tem um exemplo, a gente não precisa ir aos anos 80, aos anos 2000. A gente tem um exemplo agora de 3 corridas sensacionais. Alemanha, Inglaterra e Áustria. Meu Deus, será que a gente aceita ver o Grande Prêmio dos Estados Unidos de braços cruzados, tendo visto há poucos meses espetáculos completamente diferentes? Não podemos aceitar. Que bom que eles sabem disso, né? Uhum. Perfeito. Fábio Campos, trazendo aqui sobre esse questionamento que nós começamos, esse debate, essa discussão em cima dos gastos, né, para o controle desses gastos. Estão especulando que 2020, né, vai ser um ano de gastos enormes, meio que para as equipes já se desenvolverem e se prepararem para esse congelamento de 2021. Isso procede? Boa pergunta, Raposo. Tem muita gente que era contra a implementação do teto de gastos, como o Christian Horner, da maneira como foi feito, falando que 2020 vai ser o ano da gastança absoluta. Não é bem assim. Não é bem assim. Claro que algumas equipes já vão começar a jogar dinheiro no carro de 2021, digamos assim. Mas, Raposo, a restrição já a partir de 2020, isso tem muita gente que não sabe. Já há restrição a partir de 2020 no uso do dinamômetro, no túnel de vento e no CFD. Ou seja, com o acesso já restrito a esses equipamentos de desenvolvimento em 2020, fica impossível a gastança ser desse nível. Porque se existe um tempo limitado para túnel de vento e CFD, você já vai ter que, só de você cortar 2020 com 2021, trabalhar os dois, você já tem os dois prejudicados. Então, não é ilimitado, isso é importante deixar claro, porque muita gente não sabe, mas já a partir do ano que vem já conta com limitação de horas, também não sei como eles monitoram isso, mas já conta com limitação de horas para
esse desenvolvimento. Então, se já é restrito, o carro já tem desenvolvimento restrito, Raposo, para 2021. Não adianta você largar agora e tentar fazer um super carro. Você pode fazer super partes de carro. Tá vendo a diferença para 2009, para 2017, para mudança para a era turbo? Você agora pode fazer super partes de carro. Um super carro não tem como você fazer, porque a base do carro é fixa. Além disso, Raposo, tem isso que eu falei. Já há uma limitação para o ano que vem do tempo que essas equipes podem passar gastando em carro atual e carro futuro. Eles já vão ter que dividir. E mesmo antes de dividir, eles já têm um tempo limitado. Então, eu acho que não procede. Deve haver mais gastos, sim, mas não procede essa digamos, avalanche financeira que alguns estão prevendo. Legal a pergunta, a tua resposta sobre essa questão, porque realmente passa-se essa ideia, né, de realmente, se vão congelar no ano seguinte, a gente precisa desenvolver o que a gente puder desenvolver. Deve existir um aumento com certeza, mas talvez não nos níveis Exato. Citado aí pelo Christian Horner, né? O nosso querido Renan fala que está um tempo sumido aqui e tal, estava cuidando da filha, e ele pergunta também sobre a questão do DRS para 2021, que a gente acabou esbarrando aqui. Ele pergunta também se a gente acredita num retorno do Alonso para 2021, que ele andou especulando nessa vontade dele. Eilor, você acredita que teremos Fernando Alonso novamente numa Fórmula 1 mais sedutora? Cara, eu não acredito. Eu não acredito, não por conta das vontades do Alonso e não por não gostar do Alonso, muito pelo contrário, já falei aqui nesse programa também várias vezes que eu gosto do Alonso. Eu me senti pena da aposentadoria dele, para falar a verdade, principalmente nas condições que aconteceram. Mas eu acho que o que a gente está vendo hoje de novos pilotos e de desenvolvimento até de pilotos que já estavam estabelecidos no grid, se adaptando, eu não encontro espaço para o Alonso dentro do grid da Fórmula 1 hoje. E eu não estou falando por conta do Alonso não ser um bom piloto, ele é um exímio piloto. Porém, ele é um piloto que já passou do fim da carreira, né? Então, mesmo que ele voltasse, a gente veria o que? Alonso aí pilotando mais 1, 2, 3 anos, se muito exageradamente. Não é algo que uma equipe gostaria de investir, pensando que ela pode investir num novo piloto desses dezenas que a gente tem aí de baciada para pôr na Fórmula 1 e que estão apresentando resultados, investir num piloto aposentado. Então eu não acredito, mas é aquela história. Se acontecer, eu acredito que possa talvez vir a acontecer numa equipe menor, com o intuito mais ou menos de um retorno de um Schumacher, como aconteceu, um retorno de um piloto que ajudaria no desenvolvimento do carro. E para ajudar no desenvolvimento do carro, eu não sei se aí o Alonso se empolgaria em voltar. Então eu vejo que essas duas coisas acabam transformando uma volta do Alonso uma coisa muito difícil. Mas nada é impossível. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que só volta para ganhar. Só volta para a equipe grande. Exatamente. E eu acho que aí ele não volta. Citando aqui mais alguns e-mails que nós recebemos sobre 2021, o Ítalo Penha, né, que foi um dos vencedores aí da promoção da camiseta de 10 anos no Spotify, mandou aqui, ele pergunta também sobre o DRS, que nós já esbarramos. O Marcelo Cesarino também esbarra aqui algumas coisas que já discutimos sobre 2021. Primeiro, como, né, que o teto orçamentário vai funcionar. Acho que vocês já explicaram muito bem. Falou um pouquinho também sobre a questão dos pneus, que vocês acabaram esbarrando muito bem. Teve só uma coisa que ficou sem ser respondida, Raposo, do primeiro ouvinte lá, acho que do Marcos, que falou que as sextas-feiras serão iguais. Não serão. Não serão, tá? As sextas-feiras serão modificadas, é porque elas ainda não estão definidas. Mas provavelmente serão 2 sessões à tarde, menores. Já há a questão o Eilor até escreveu para mim, né, naquela quinta-feira, né, Eilor? Você agora apresenta o carro antes da sexta-feira. É o carro que você vai correr, ou seja, você pode usar na sexta-feira quantas 1000 peças você quiser, não interessa. O carro que você apresentou antes da sexta-feira é o que vai correr. Então a sexta-feira passa a ser bem modificada quanto a isso.
e terá, repito, sessões menores que provavelmente vão ser concentradas apenas na parte da tarde, porque como não existe mais a quinta-feira, as atividades de quinta serão na sexta de manhã. Enfim, não vai ser a mesma coisa. A Fórmula 1 poderia ter atacado melhor a sexta-feira, mas alguma mexidinha já fez para tentar cortar essa questão da sexta-feira estragar as corridas de Fórmula 1, que a gente já falou aqui. Quantas vezes nós falamos isso aqui, Raposo? Então, congelar o carro antes da sexta-feira, para mim, é a confissão de que as sextas-feiras estragam a Fórmula 1. Então, por mais que os caras se desenvolvam, eles não vão poder mexer o carro. Então, isso aí vai ser muito interessante de ver. Só para deixar essa questão também que o Marcos, acho que é o Marcos, né, o nome dele, tinha citado lá no e-mail inicial. O Danilo Pimentel pergunta aqui, Eilor. É isso. Para 2021 já é possível vislumbrar alguma mudança na ordem de forças, vista que os motores, né, os Power Unit que ele manda aqui, vão se manter na mesma arquitetura e, portanto, será uma evolução do que já temos hoje. Pensando em mudanças de força, aí é muito, talvez, futurologia, mas o que você acredita? Cara, eu acho que é exatamente isso, Raposo. Aí eu acho que é muito achismo, é muito reflexão em cima de pouco poder de análise, mas eu considero o seguinte, considerando todas essas mudanças da regra e considerando toda a mudança de estrutura do carro, né, da montagem do carro, eu ainda acredito que 2021, pela novidade, as equipes que mais conseguirão investir em 2020 em trabalhar no carro de 2001 desde o começo desse ano, vão continuar tendo vantagem. Eu acho que as grandes em 2021 ainda vão ter a vantagem exatamente do que a gente estava falando do grande investimento que elas vão fazer em cima de 2020. Mercedes e Red Bull. Sim. Então, o que eu acredito é que essas equipes vão sim ter essa vantagem em 2021. Por isso, eu acho que, respondendo a pergunta, não acho que vai mudar isso para já. Mas, mais uma vez, das grandes mudanças históricas que a gente teve na Fórmula 1, que nenhuma foi desse tamanho. Talvez uma ou outra há muito tempo atrás, mas nenhuma planejada com essa antecedência, com esses 2 anos de estudos, análises e tal. Eu acho que, considerando essa grande mudança, a gente sempre tem que lembrar que às vezes você consegue ter alguém que acha alguma solução específica que se destaque. E aí pode surgir alguém ali correndo por fora, como uma Renault, como uma outra equipe que acha essa solução. Eu acredito nisso? Não. Eu acho que as 3 grandes vão ter a vantagem de poder começar a trabalhar no carro de 2021. Gente, se bobear, a gente começou esse episódio falando do Toto Wolff não estar no GP do Brasil. Se bobear, o Toto Wolff tá indo Já pensou se ele tá lá na fábrica vendo o carro de 2021, né? Abrindo a porta do galpão que vai ser o carro de 2021 desenvolvido lá. Eu não duvido nada. Então eu acho que essas equipes que hoje têm o poder aquisitivo, o pessoal fala que a Mercedes gira aí em torno de 2 bilhões de investimento anual na Fórmula 1. Eu não duvido 4 bilhões no ano que vem para desenvolver tanto o carro de 2020 quanto o de 2021. Então, por isso eu não acredito em muita mudança imediata, não. Eu acho que a chance é grande, do mesmo jeito que surgiu uma Brown, toda vez que um carro é jogado no chão e ergue-se outro, há uma chance de uma McLaren que é poderosa, tecnologicamente falando, acho que dá uma chance para todas. Acho que, claro, né, a longo prazo é diferente, mas né, toda vez que nasce um carro pode nascer uma surpresa, então por que não? Né? Quem sabe a Force India acha ali uma conjunção com os pneus, eles que foram tão bem em domesticar os pneus no começo da era turbo, tudo pode acontecer, é totalmente em aberto, né, nessa questão de competitividade, só mesmo na Austrália. Eu prevejo 14 de março, mas eu não sei o calendário de 2021. Mas enfim, quem sabe por ali no meio de março a gente fica sabendo. Isso aí. O Danilo Duarte também fala, né, sobre a parte do teto orçamentário, né, essa questão que pegou muito aí dos nossos ouvintes. Temos que a FIA e a Liberty não vão conseguir fiscalizar, então a gente também já esbarrou nesse assunto. O Hugo Lopes Montinho, né? Vocês veem alguma possibilidade de entrada de novas equipes para 2021? E a saída? Ponto. E a saída? Já que algumas sinalizaram a insatisfação?
Bom ponto. Bom ponto que a gente não podia deixar passar. Obrigado, Hugo. A chance hoje é maior de saída do que de entrada, porque a Fórmula 1 não quer abrir para novas equipes. É o vício da governança, que para mim é o grande empecilho para tudo, porque não dá para continuar gerindo a Fórmula 1 com esse sistema em que você tem que passar por camadas de aprovação, né? Para uma mudança de regra acontecer, tem que passar por camadas. Não, tem que a primeira camada tem que aprovar, aí depois vai para uma segunda fase em que tem uma outra, enfim, outra sessão complicada de votos, que uma exige maioria. Um dia eu vou explicar aqui como funciona o Conselho Mundial da Fórmula 1, mas, enfim, temo que nós vamos perder muitos ouvintes, porque é uma teia de aranha para ser desenlaçada. Se não jogar isso abaixo, não adianta. Então, ainda favorecendo quem está lá, a Fórmula 1 está, neste momento, totalmente fechada a novas equipes. Fechada, a porta está fechada. Porque querem. Há equipes querendo entrar e há capacidade de se absorver mais equipes. O Jean Todt falou no final da entrevista coletiva uma frase que, para mim, ele escorregou. Ninguém percebeu, mas eu acho que ele escorregou. Ele disse que, se precisar, abrirão para novas equipes. Foi essa frase que ele terminou. Ora, se precisar. Se há condição, por que não abre agora? Por que já não trabalha um campeonato com 22 times? Com 23? Com 24? Com 24 carros no grid? 12, 13 times, melhor dizendo. Por que não? Porque estão guardando isso para agradar quem está lá dentro. O que é um tiro no pé do esporte. Porque esse grid magro afeta vaga de pilotos. Tem muito piloto bom que não tem vaga na Fórmula 1. A Fórmula 2 está se desmilinguindo porque ela não consegue subir gente, o que acerta a GP3, o que acerta a Fórmula 3 europeia deixou de existir em 2019. O automobilismo mundial vai definhando aos poucos com uma Fórmula 1 com 20 carros. Só que os cegos lá não olham para isso, não enxergam isso, porque muitos lá só querem saber da cota que vai para o bolso deles. Então, o grande erro é não abrir para novas equipes agora. Não vem com essa história do Ross Brown de que não, vamos desorganizar o esporte primeiro, depois trazemos novas equipes. Isso é uma conversa para boi dormir. Tinha que trazer agora, quando o negócio está sendo implementado, sim. Aproveitando quem está, inclusive, com coragem para entrar. Mas não. A chance hoje de perder, repito, é muito maior do que de ganhar equipes, o que eu lamento. E para vocês dois arrematarem, o Eilor e Fábio Campos, o Vinícius Ribeiro não poderia faltar aqui, Fábio Campos, já que você citou ele no primeiro bloco. Eu espero que ele já tenha guardado a nota que ele tem que levar para Interlagos na carteira. Mas, enfim. Ele mandou a pergunta: a competitividade tão sonhada está no controle de gasto ou soluções do projeto do carro? Também. A competitividade tão sonhada está por uma estruturação melhor fora da pista. Eu já disse aqui no café e digo, mais do que o desafio das ultrapassagens, hoje é o desafio de acabar com essa pobreza de 2, 3 pelotões dentro de um só. Não me interessa se sempre existiu. Isso tem que acabar, tem que dar um fim nisso. A distribuição financeira, pouco abordada na entrevista coletiva, ou quase nada abordada na entrevista coletiva. Uma coisa é corte de gastos, outra é distribuir os lucros. Hoje em dia, Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren têm bônus gigantescos contra as outras. Por quê? É hora de acabar com isso. É hora de se distribuir melhor o dinheiro. Aí, Vinícius, está a resposta para a sua pergunta. Mais do que na parte técnica do carro, é preciso ter 11, 10, sejam quantos for, times saudáveis, capazes de reagir, e não que afundam nas próprias rodas, como a Williams faz em 2019. Eilor, te agradecendo muito por estar aqui com a gente nesse bloco falando de 2021. Estamos batendo aí na nossa meta, que nós temos uma meta, não sei se você sabe, de nenhum programa mais passado 59 minutos e 59 segundos. Então nós estamos aí quase lá. Quero te agradecer por estar aqui nesses esclarecimentos. Pedir aos ouvintes que comentem que provavelmente vão vir parte 2, parte 3, parte 4, várias partes. Até 2021 faremos vários programas batendo nessa tecla. Já há previsão de um programa nas férias da Fórmula 1 sobre 2021 também, né, Raposo? Exatamente. Mas sempre muito bom tê-lo com a gente, Eilor. Com certeza, sempre muito bom estar aqui e participar. Aliás, participar de tudo do café, né? E lembrando aí todo mundo que melhor momento no ano não há
para uma pessoa entrar para o coração do café, para uma pessoa entrar para a comunidade do café, vamos dizer assim, do que o GP do Brasil, mesmo que você não vá no GP. Mas é ali o momento em que todo mundo se aquece, se anima, manda foto, manda novidade, e o melhor momento possível é daqui até o dia da corrida você participar mais do café. Então, muito obrigado por estar aqui novamente e vamos embora para Interlagos, que agora está pertinho. Legal, Eilor. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Só citando rapidinho, viu, Raposo, os tweets aqui do pessoal que participou pelo Twitter. O Bruno Damasceno pergunta o limite de 175 milhões, quantas equipes gastam hoje? Tem gente que fala em 500 milhões de dólares, tem gente que fala em 700, muda para euro. É difícil, Bruno, ter a precisão de quantas equipes gastam hoje. O André Coelho, Raposo, que você conhece muito bem, perguntou aqui se a questão do DRS, a gente já meio que esbarrou nessa questão. E o Will Barbosa, que também participa sempre, né? Mandou aqui para nós que a equipe Mercedes parece ter copiado bem a ideia de que um piloto é melhor ter um piloto do que dois. Se vocês acham que 2021 favorecerá essa linha de pensamento, essa linha de pensamento é muito mais complexa de se tirar, Will, do que simplesmente mudando certas regras, né? Tem que mudar as pessoas. Aí tem que colocar gente de corrida, gente com mais espírito de desafio do que esses que estão lá. Então, só citando esse pessoal, Raposo, obrigado a todo mundo que mandou. Teve gente que mandou mensagem no Instagram. Meu Deus, perdi o nome aqui agora, mas fica registrado o agradecimento. O celular foi embora, mas teve gente que mandou mensagem. Mandou lá, eu vi que a Caroline mandou. Mandou, né? Pois é, teve também quem mandou mensagem lá falando aquela questão do piloto negro, né, de ser ex-campeão do mundo, até discordando um pouco da gente, dizendo que como é importante se lembrar disso. Infelizmente, não consigo pegar o nome aqui agora, mas está registrado a participação também pelo... Semana que vem, se tudo der certo, eu lembro aqui e recupero. Gente participando em todas as mídias sociais. Grande Prêmio do Brasil, para nós, é rave. A frase do senhor Ricardo Banniman. Com essa frase, eu termino este bloco do café, chamando todo mundo. Quantos ouvintes legais, Marcos Octaner, o que não é ouvinte mais nosso, Raposo, Ricardo Arcuri, não escuta mais o café, mas enfim, quanta gente a gente não teve a oportunidade de conhecer próprio Eilor, enfim, em semanas como essa, e passamos a virar colegas, amigos, compartilhar discussões sobre Fórmula 1. Então essa semana é sempre ótima para a gente poder conhecer mais gente, fazer amizades, comemorar a festa do automobilismo, que para nós é o Grande Prêmio do Brasil. Todo mundo ligado na cobertura especial, já começa na quarta-feira, direto de Interlagos, inclusive tem coletiva do Hamilton, cobertura especial do Café com Velocidade.